Glória a Deus pela vida de vocês. Boa noite, a paz. Eu acho que eu conheço todos. Para quem não conheço, me chamo Rodrigo. Pela misericórdia do Senhor, um dos que ministram nessa igreja. Mais uma vez, bem-vindo. Por favor, volte. Não faz sentido nenhum Deus mudar a nossa vida externa se os nossos corações não mudarem. Não faz sentido nenhum, gente. Não é verdade? Fazer tanto para depois terminar no inferno, Deus me perdoe. Não faz sentido nenhum. Papai do céu, quando foi procurar Davi, a palavra de Deus fala que ele disse assim: achei ou encontrei a Davi. Se ele encontrou ou achou, é porque ele estava procurando. Tem hora que a gente fica esperando um avivamento. Avivamento é mais do que vida, vindo lá de fora, porque nos últimos tempos Deus derramaria do seu Espírito sobre toda a carne, e a gente fica esperando. Nossa, eu estou preparado para quando chegar. Não, não é para ficar esperando. É possível em Cristo Jesus esse avivamento começar numa igreja do outro lado do mundo. Alguém colocou e falou: começou um avivamento numa igreja chamada Vida Plena. Gente, é possível, está disponível. Na hora que todo mundo entrar na mesma frequência de Jesus, é possível, aleluia, glória a Deus. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que ninguém passa por isso, ninguém. Sofrimento, espinhos, né? Vamos orar? Jesus, por favor, eu estou usando a expressão por favor, porque é o que eu tenho aqui, Senhor, não sei, alguma palavra à sua altura. Ajude os irmãos a compreender, a terem paciência de me ouvirem, a pessoa do Rodrigo, mas absorverem 100% o que o Senhor vai usar o seu servo para falar. Nesse momento, eu preciso, os meus irmãos em Cristo precisam, que o Senhor leve cativo toda distração, todo embaraço, para que o Senhor fala, porque quando o Senhor fala, é porque o Senhor quer trazer vitória, trazer clareza, trazer solução. E se a gente não entende e sai daqui com mais dúvida do que quando entrou, tudo se repete, tudo se repete. Então, em nome de Jesus, Pai, o Senhor disse: conheceria a verdade e a verdade liberta, e a tua palavra é a verdade. Em nome de Jesus, amém. A palavra de hoje é 40, mas tem 5 de crédito, né? Não por propósito, mas se precisar. Espinhos te fazem caminhar. Espinhos te fazem caminhar. Em formato de pergunta. Espinhos te fazem caminhar? Ou você para quando pisa no espinho? Ou espinhos, depende de onde o espinho te espeta. Se espetar os seus pés, mas se espetar o bumbum, te faz indo para frente. Não é verdade? A reação de quem catar uma agulhinha e fazia bem aqui assim, distraidamente, qual a reação de todo mundo? Opa, que isso? É ir para frente. Não é verdade? Espinhos te fazem caminhar. Baseado lá em 2 Coríntios 12, foi isso que o Senhor ministrou no meu coração. Porque existem dores, sofrimento, que eu tenho uma notícia boa para você, que Papai do Céu não vai tirar. Você pode se esgoelar, você pode fazer campanha, mas não vai rolar. Não porque Ele é ruim, justamente porque Ele nos ama. Vamos ler? Um trecho que está lá, ó, 2 Coríntios 12, do 1 ao 6, só para compreender. Paulo dizendo, né, que por 3 vezes orou ao Senhor. Vamos lá.
Paulo começa assim, de forma humilde, para não parecer muito arrogante, não parecer muito prepotente, para os outros não falar, esse cara está se achando. Vai sentindo a conversa de Paulo. Olha, ainda que eu não ganhe nada com isso, eu vou, mesmo assim, explicar as revelações que eu tive do Senhor para vocês. Não estou ganhando nada com isso, mas eu vou dizer mesmo assim. Eu conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Olha, se foi no corpo ou fora do corpo, eu não sei, não me diga isso, não me pergunta isso. Sei que esse homem, se no corpo, fora de corpo, volto a repetir, eu não sei, Deus é que sabe. Mas esse homem esteve no terceiro céu. Ele foi arrebatado ao paraíso. Uau, que legal! Terceiro céu, então aprendemos aqui que é o paraíso. Glória ao Senhor. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas indizíveis. Eu falei, que palavra é essa? Coisas indizíveis eu não consigo ter palavras para explicar o que eu vi lá. Coisas que ao homem não é permitido falar. Aprendemos mais uma. Tem coisas que Deus vai falar para mim, para você, que é só para você. Proibido falar aos homens. Ao homem foi proibido falar. Nesse homem eu vou me gloriar, ok? Mas não em mim mesmo, a pessoa do Paulo, que é falha, a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse me sentir, me gloriar-me, não seria insensato, eu não estaria arrogante, porque eu não falei nada mais, nada menos que a verdade do que eu vi. Embora alguns iam olhar e falar, esse cara está se sentindo. Mas eu evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que ver no meu testemunho. Por isso que ele diz que evita assim, continuação, no próximo, né? E para impedir, aí vem, que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações ao terceiro céu, foi-me dado um espinho na carne, uma dor para sentir, através de um mensageiro de Satanás, com o propósito desse espinho de me atormentar. E olha, por 3 vezes eu, Paulo, roguei, clamei, implorei ao Senhor que me tirasse esse espinho de mim. Senhor, livra-me desse cálice. Lembra de uma oração assim? Olha, nem o filho, papai do céu, perdoou. Que cruel! Uau! Mas ele me disse, Jesus me disse, Paulão, minha graça é suficiente para você, pois o meu poder, Paulão, se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, Paulo diz, eu me gloriarei então ainda mais alegremente no que? Na casa própria, na vida milionária que eu tenho aqui? Não, eu vou então, Senhor, me alegrar muito mais alegremente. Olha que interessante, em minhas fraquezas, para que o poder de Jesus Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me, alegro-me. Por causa de quem? Porque eu gosto de sofrer? Não, por amor a Cristo, eu me alegro nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias. Alguém se identificou aí? Alguém passa angústia? Alguém passa fraqueza? Alguém passa necessidade? E Paulo está dizendo que, sabendo que isso me causa o repouso de Cristo em mim, para quê? Pois quando sou fraco é que sou forte. Com o objetivo de que a graça de Jesus repouse
em mim, para que o poder de Jesus repouse em mim. Olha que maravilhoso. E Paulo está dizendo aqui, eu vou me alegrar ainda mais, não é para fazer você sofrer, mas porque tem um propósito, o espinho. Tem um propósito. Fraquezas, insulto, necessidades, perseguições e angústia. Por causa disso eu vou me alegrar ainda mais. Glória ao Senhor. Espinhos te fazem caminhar. Sendo assim, bem-vindo a esse culto de adoração a Jesus, amém? E juntos nós vamos aprender a palavra de Deus, na palavra de Deus, que espinhos te fazem caminhar. Glória a Deus. Isso inclui eu, gente. Isso inclui eu. Existem pessoas que ficam tristes por saberem que rosas possuem espinhos. Mas Jesus te trouxe essa noite aqui para você se alegrar por saber que espinhos possuem rosas. E as nossas rosas estão por vir. Por enquanto é só espinho. Por enquanto é só espinho. Mas tudo vale a pena por causa da graça de Jesus Cristo, que diz que não é que passa por mim, por você, ela repousa em mim e em você. E ele está dizendo, se ele está dizendo, é verdade, que a graça de Jesus Cristo, ele diz, é suficiente, basta apenas você estar alinhadinho comigo, o resto pode desabar o mundo. Aguente firme, aguente firme. Tanto é que lá em Salmo 126, não está aí não, viu Maria? Está aqui só. Diz que aqueles que plantam, semeiam em lágrimas, olha, voltarão, colhendo seus frutos com cânticos de alegria. Tem sido difícil? Calma, foca no fruto, foca na graça de Deus que repousa em mim e em você, em nome de Jesus. E nós sabemos que em Jesus as nossas rosas estão por vir, ela vai chegar. Durante um tempo, eu acreditava que Deus tinha criado tudo sobre a face da terra. Mas depois, com uma certa maturidade em Cristo, lendo a palavra de Deus, eu percebi que não, que algumas vezes as crianças fazem esse tipo de pergunta para nós. Quem inventou o escorpião? Foi Deus. Aranha venenosa, foi Deus. Gente, tem coisas que só passaram a existir depois do pecado. Foi gerado por causa do pecado. E espinhos só foi depois do pecado. Você dá para pensar? Eles calçavam sapatos, Adão e Eva, correndo peladinho de tênis no jardim. Hã? Só de tênis, para não pisar num espinho. Hã? Não dá, não rola, né? Mas depois do pecado, foi necessário fazer calçado. Porque passou a palavra de Deus lá em Gênesis 3, não está aí não, Maria? Diz que maldita é a terra por causa da sua atitude. A partir de agora, ela vai o quê? Ervas daninhas e espinhos. Vai espetar o seu pé. Vai atrapalhar seu passeio, seu andar, por causa do pecado. E é bom ler a palavra de Deus, que ela desperta muita coisa em nós. Você já viu um cavalo atender um pedido de por favor? Todo mundo que tem uma charrete, ou só eu que vi? Geralmente ele tem um chicotinho. Hã? Ou não? Cavalo, recalculando a rota. Dá para ir lá para bairro tal?
Por favor, por gentileza, estou sendo educado com você, cavalo. O chicote que geralmente quem tem um cavalo tem, né, irmãs? O chicote serve para quê? Fazer massagem? Fazer andar. E algumas vezes, eu já tomei atitude teimosas. Não como só um cavalo teimoso, mas como um jumento teimoso, empacado. E a palavra de Deus fala que o povo dele, ele não fala lá de fora. A palavra de Deus fala que o jumento e o boi no pasto são menos teimosos do que o seu povo. Está lá em Isaías 1:3. Se não tiver, fique em paz. Olha que interessante. O boi reconhece o seu dono. E o jumento, o burro, o asno, conhece a manjedoura do seu proprietário. Olha, mas Israel não sabe, nada sabe. O meu povo nada compreende. Ou seja, o burro não merece o título de animal irracional, né? Mas alguém que não ouve a palavra de Deus e não a pratica, desculpa, é mais burro que o mundo diz que é burro. Entenderam tudo? Glória a Deus. É isso aí. É por isso que algumas vezes Papai do Céu tem que fazer o quê? Por amor, trazer espinhos e... Quem estava aqui na última ministração, quinta-feira? Quem estava? Jesus disse que ele tem uma intenção de nos levar para outro lado. Na outra ministração, quando o Rodrigo Teles esteve aí, quem estava? Levanta a mão. Glória a Deus. Paulada na ovelha rebelde. Glória a Deus, Jesus. Glória a Deus. Preferimos paulada com Jesus do que banquete no inferno. Glória a Deus. Então, juntos, eu e vocês, vamos aprender. Primeiro propósito da dor de um espinho o primeiro propósito da dor que você sente dos espinhos da vida é impedir o orgulho. Está lá em 2 Coríntios, no texto que nós lemos, para impedir que eu, Paulo, me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, essas coisas que Papai do Céu me mostrou, foi-me dado, eu não pedi, Ele me deu, foi-me dado um espinho na carne, com o objetivo de me atormentar, causar incômodo. Olha isso, gente, olha isso. Glória ao Senhor. Então esse é o primeiro propósito de ter um espinho na carne. Está aí. Precisamos ter o cuidado com o orgulho. E a irmã Ana Paula pregou umas semanas atrás aí sobre orgulho. Papai do Céu tem falado. E isso é claro, gente. Começa comigo. E orgulho, gente, tira o cavalinho da chuva. Quem está achando assim, mas eu não tenho nem nada para me orgulhar. Pelo contrário, pessoas que muitas vezes não reconhecem que precisam da palavra de Deus para mudar o seu cenário, é um ato de orgulho. É um ato de orgulho. Mas eu não tenho um carrão, eu não tenho um casão, eu não estou assim, Mas de repente, você tem uma necessidade que exige cuidados médicos do céu. E não quer abaixar a crista. Não quer. Porrada nele. Espinho nele. Porque Papai do Céu ama eu e ama vocês, em nome de Jesus. Esse é o primeiro propósito. Precisamos ter o cuidado com o orgulho. O orgulho faz pensar que somos melhores que outras pessoas. E não somos. O orgulho não se submete a Deus. O Senhor fala para o orgulho, abaixa a cabeça, orgulho. Não abaixo, não abaixo.
O orgulho não se submete a Deus, porque acha que o seu próprio caminho é melhor, mas no fim descobrirá que o caminho de Jesus é perfeito e os orgulhosos serão humilhados. Nosso orgulho deve estar apenas em Jesus. É Jesus quem nos tem ajudado a ter sucesso. É Ele quem nos dá talentos, sabedoria, através do Espírito Santo. Quando entendemos que tudo vem de Deus e tudo é para Ele, teremos então uma visão equilibrada de nossos sucessos, sem orgulho excessivo e sem cair do cavalo. Glória ao Senhor. Tiago 4:6 diz: mas Jesus nos concede graça maior. Por isso, já diz a Escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas Ele concede graça aos humildes. Eu torço para que hajam bastante orgulhosos em Deus, porque aí sobra muita graça e é repartida com os humildes em Cristo. Glória a Deus. Uau! Você não quer tomar uma decisão de humildade diante do Senhor? Sobra mais bênçãos para os seus filhos que estão olhando e dizendo: papai do céu, eu preciso dos pedacinhos de pães que caem da sua mesa. Então não se oponha, é um conselho bíblico. Provérbios 29, e junto com ele está o 16 também, diz assim: o orgulho do homem, olha o resultado, é o contrário, o humilha, mas o de espírito humilde obtém honra. Provérbio 16 embaixo diz: o orgulho vem antes da destruição. Meu Deus do céu, papai do céu já virou uma página que a gente não precisa ler. Ele já disse: olha, tem uma página ali na frente, depois do tal do orgulho, que é só queda e destruição. Então a gente não precisa ler essa página de destruição. Ah, não, eu quero continuar aqui. E ele diz que o orgulho vem logo antes da destruição. Quer pagar para ver? Insista na teimosia. Se é que tem alguém teimoso aqui, eu torço que não, né? Glória a Deus. A partir de hoje, nós vamos estar todos juntos, dizendo que a graça do Senhor nos basta. Amém? Glória ao Senhor. Dores e espinhos que te fazem caminhar. Então guarde isso. Talvez algumas dores que eu esteja passando, não é eu e vocês estejamos passando, não é porque nós de repente somos orgulhosos, mas Deus nos ama de uma tal maneira que enviou teu servo hoje aqui para dizer: não precisa chegar no estágio de orgulho. Então assim, alguns espinhos que Ele nos coloca durante o caminho, a caminhada, é para evitarmos a passar pelo orgulho e logo em seguida a destruição. Ele avisa seus servos antes, avisa teu povo, tem um buraco ali, não entra, desvia, mas a escolha é só sua. Fique tranquilo, pois o que é seu chegará no tempo de Deus. Tranquiliza o seu coração. Davi, quando foi estipulado rei, lá pelo profeta, sabe de que jeito chegou a coroa nas mãos de Davi? Dentro de uma sacola por um servo de Saul, dizendo: está aqui, rei, está aqui, Davi. Arrancaram a cabeça de Saul. Chegou nas mãos dele, ele não precisou correr atrás da coroa. O que é seu vai chegar no momento de Deus e basta. Amém? Glória ao Senhor. Então não precisa ter um orgulho excessivo, um orgulho, uma exaltação que não venha no tempo de Deus. Quando o Senhor apertar o botãozinho e dizer: agora é seu momento, meu irmão, vai brotar da terra e vai te alcançar. Amém? Glória ao Senhor. Então aprendemos que o primeiro propósito do espinho é impedir o orgulho. O segundo propósito da dor de um espinho é revelar, te fazer acordar, para você entender que
revelar a suficiência da graça de Jesus. Suficiência. Se alguém chegasse para você e dissesse: escolha apenas um item que estão aqui para você atravessar um deserto. Vários itens: faca, canivete, isqueiro. Esse único produto que você escolher, você vai levar uma caminhada de 6 meses pelo deserto. E a gente vai abastecer esse item sempre para você, não vai te faltar. Mas só pode escolher um item, apenas um. E entre esses vários itens, tem a água. É só eu ou quem escolheria a água aqui? Já que é só um item. Quem escolheria a água? Parece óbvio, né? Os anjos do céu olham lá de cima e acho que falam assim: é claro, para essa caminhada de deserto chamado mundo, é óbvio, vai ficar fácil escolher Jesus. Mas por incrível que pareça, não tem sido assim. Pessoas têm aceitado coisas, circunstâncias, mas menos a graça suficiente de Jesus. Lamentável. Está lá em 2 Coríntios 12, 9. Está aí, revelar a suficiência da graça de Jesus. Mas Jesus me disse: minha graça é suficiente para você. Paulo, não conversamos mais sobre isso. Por 3 vezes você me encheu o saquinho, dizendo que não quer mais esse espinho. Mas a palavra é: não tem mais conversa sobre isso. E nunca mais na palavra de Deus se ouviu mais alguma coisa de Paulo reclamando do espinho. Porque ele compreendeu que o espinho faz parte do propósito de Deus. O livro de Hebreus fala que Jesus aprendeu a obediência através do sofrimento. Hebreus 5, com o próprio filho. Com o próprio filho. Aprendeu a obedecer através do sofrimento. Senhor, a nossa oração tem que ser assim: Senhor, sofrimento que é do cão, eu não quero. Eu digo claramente no meu coração e declaro com a minha boca que eu não aceito. E sofrimento que eu dei legalidade para o diabo, que o Espírito Santo me acorde, me revele onde está errada a rota, e eu vou corrigir essa rota. Mas até mesmo o sofrimento que vem das tuas mãos com propósito, Senhor, eu sei que é difícil, mas se o Senhor está me enviando, é porque o Senhor vai me ajudar através do Espírito Santo. Mas eu quero, até o sofrimento. Jó disse isso: aceitei os bens de Deus, não vou aceitar o mal dele, mulher. O que é de Deus, até o sofrimento, com ordem de Deus, para mim e para a sua vida, é bênção. É bênção. O que você acha de uma pessoa que não quer sair de um prédio pegando fogo? O que vocês acham de uma pessoa que avisam ela 10 minutos, 15 minutos antes, dá tempo e ela leva a escadaria para descer e sair desse prédio pegando fogo? Ela leva 2 minutos e falou: o fogo daqui 10 minutos está aí, bate na sua porta. Oi, pois não. Então, nossa, está pegando fogo, o andar de cima está vindo, vai desabar tudo. Ah, tá, obrigado, oh, que gentileza. Tá bom, agradeço. Você não entendeu? Está pegando fogo, vamos embora. Agradeço, mas dá licença, passar bem. Pá! É loucura, não é, gente? O mundo está fazendo isso. Jesus está dizendo através dos seus servos, seus profetas, sua igreja, sua palavra: o fogo está chegando aí. Saia correndo na direção de Jesus.
E tem muita gente dizendo, muito obrigado, que gentileza, mas eu não preciso, por enquanto. Tá bom? Deixa um cartão, deixa um cartão, deixa um cartão. Lamentável. Revelar a suficiência da graça de Jesus. Porque muitos vão para o inferno, não é por causa do pecado. Você sabia que o pecado não leva para o inferno? Nossa, o que é isso? Que heresia, meu Deus do céu. As pessoas vão para o inferno por rejeitarem a graça do perdão de Jesus. Ele tem oferecido a sua graça suficiente através de uma bandeja, servindo de mão beijada para nós. E tem muita gente fazendo assim com a mão na bandeja, ó. Pá! Virando a bandeja da graça de Jesus, recusando a graça perdoadora e salvadora de Jesus. As pessoas estão recusando a graça de Jesus. Porque pecador? Pecador eu sou, você é. Mas pecadores arrependidos e réu confessos nos pés de Jesus, crendo com seu coração e declarando com a sua boca. O propósito da dor de um espinho, a segundo é revelar a suficiência, a graça de Jesus. Amém? A questão aqui não é sobre pão que mata a fome. Simplesmente o importante é só matar a fome. Não. A questão aqui é o pão certo, o pão que mata, que Jesus disse que mataria a fome. Essa é a diferença. Que quando a gente só tem uma única verdade, fica fácil escolher. Mas o diabo fala, caramba, o que eu posso fazer? Ele pode fazer a cópia da verdade. Alguma coisa que parece que é verdade, mas não é. Aí já cria confusão, já cria dúvida. É por isso que nós devemos andar através da bússola chamada Jesus Cristo e Palavra de Deus. Ela sempre vai nos mostrar o nosso norte em Jesus. Glória a Deus. Então Jesus declarou, João 6,35. Nós estamos falando agora de a graça suficiente de Jesus. Ele disse, então Jesus declarou, não é esse ou aquele. Ele bateu no peito e disse, sou eu, o pão da vida. Aquele que vem a mim, nunca mais terá fome. Aquele que crê em mim, nunca mais também terá sede. Glória ao Senhor. Se estiver passando por um período de deprê, sem combustível, tristinho, magoadinho, tem alguma coisa errada, porque eu não consigo acreditar que Jesus se equivocou, para não falar que ele mentiu, quando ele disse que ele é suficiente. Vê onde está errado. Coloca o chicletinho no buraquinho do tanque do combustível e deixa esse tanque encher em nome de Jesus Cristo. A graça, ele disse que é com ele, eu sou o pão da vida. Está aí também em João, já aproveitando lá. Eu poderia colocar outros, mas por causa do tempo. João 6,48, ele volta a repetir, eu sou o pão da vida. Era o alimento ápice de matar a fome, simbolicamente falando naquele período até hoje. Eu sou o pão da vida. Glória a Deus. Olha o que Jesus disse, graça suficiente em Jesus. Salmo 127. Olha que interessante. Jesus dizendo, se não for Jesus o construtor da casa, da sua vida, então será inútil você trabalhar nessa construção chamada sua casa. E também será inútil para mim, para vocês, levantar cedo, dormir tarde, todos os dias, achando que está prosperando, se Jesus não for o centro.
outro, o único, aquele que queima o meu coração e o seu coração. Gente, sabe aqueles ratinhos que andam em laboratório? Andam, não correm em laboratório? Aí ele tem uma falsa sensação que descobriu uma saída. Aí ele entra naquela rodinha giratória e fala: oba, vocês não vão comigo não? Achei uma saída, uma solução. E quem está fora da gaiola, que são os salvos em Jesus, está olhando e falando: tadinho, não vai para lugar algum. Daqui um ano, volta tudo se repetindo. Gente, Deus está falando. Está falando. Em nome de Jesus. Eu sei que é possível. O Senhor não ia colocar a gente, tentar fazer a gente brincar. Põe a mão aqui, sabendo que a gente não tinha condições de alcançar o que Ele falou que era alcançável. O avivamento pode sair dessa igreja. Dessa igreja. A gente fica esperando as megas, a church, não sei das quantas. Pode, claro que pode. Papai do céu disse: encontrei, achei a Davi. Só achou porque só tinha ele sobre a face da terra? Ou será porque o coração de Davi batia mais forte na direção de Deus? Achei, ó céus, uma igreja em São José dos Campos, que está todo mundo rasgando o seu coração, para o avivamento começar de lá. A primeira faísca vai ser lá. Glória ao Senhor, glória ao Senhor. Respondeu, Êxodo 33:14, diz assim: respondeu o Senhor a Moisés, respondeu o Senhor Deus a Moisés. Deus disse para Moisés: Moisésão, eu pessoalmente vou te acompanhar e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não for o Senhor mesmo quem vai nos acompanhar, então nem nos envie outro. Porque ele sabia que a presença de Deus, não, mas peraí, mas Senhor, o que nós vamos levar? É deserto, tem água, tem inseto, eu preciso de um repelente, eu preciso de mosquiteiro, eu preciso de um canivete. Porque a graça de Deus, ela sempre foi suficiente. Ele diz que é e ponto. Glória ao Senhor. Tudo isso é só para te dizer que a graça de Deus, já revelada na cruz, é suficiente. Eu e você encontramos uma vida plena e satisfeita para chegarmos até o final dessa jornada vida, através, de novo, da graça suficiente de Jesus. Amém? Encaixou aí? Glória a Deus. Show. Último. Terceiro e último propósito da dor de um espinho é aperfeiçoar o poder de Deus em sua vida. Aperfeiçoar o poder de Deus. Aperfeiçoar não significa estagnação. Parou, tá bom. O que tá bom pode ficar melhor. Aperfeiçoar é dar um lustre, um novo brilho, uma nova lixada. Vamos moldar aqui, vamos sempre aperfeiçoando até a estatura do varão perfeito. Está lá em 2 Coríntios 12, já está ali, né? Jesus disse a Paulo: o meu poder, Paulo, gente, é o poder de Jesus, se aperfeiçoa na sua fraqueza. Está difícil, Jesus, está difícil. Quanto menos de mim, menos de você, quem está te colocando de pé todos os dias para enfrentar os espinhos é o Espírito Santo. Então a gente precisa, é fácil cantar. Eu estou falando, gente, mas eu estou encaixado aí, meu. Senhor, menos de mim, mais de ti. Tal. Ah, mas na prática, quando o papai do céu faz assim, ó,
Ah, dói, mas pela graça dele a gente não morre. Não morre não, porque tem um propósito maior. A pergunta que não quer calar, está dizendo que, né? Qual é o propósito da terceira dor de um espinho? A pergunta que não quer calar, aí fala, aperfeiçoar o poder de Deus em sua vida. Vamos ser honestos. Vamos ser honestos. Todo mundo aí responde para si mesmo, tá? Não vale mentir. Papai do céu está vendo. Volto a repetir a mesma coisa que a gente falou uma vez na célula. As nossas orações, atenção, 1, 2, 3. As nossas orações, elas são mais verdadeiras quando está tudo fluindo maravilhosamente bem ou quando a gente está em pedaços. Aperfeiçoa na sua fraqueza. Aquela oração que se torna sólida, palpável, sente até o aroma subindo, que a gente só geme, se tranca no quarto e se derrama, encharca o travesseiro. Outra pergunta que não quer calar: há quanto tempo? Há quanto tempo isso vale para mim? É uma reflexão. Estamos aqui para caminhar todos juntos. Não tem membro que sai correndo separado do corpo. Se dói em um, dói em todos. Há quanto tempo, guarda para você não chora de soluçar na presença de Deus? Ou então, qual foi a última vez que você chorou de soluçar na presença de Deus? O mundo estava continuando fazendo o que estava fazendo, mas você estava lá, trancado em algum lugar, se desabando para o Senhor. O poder dele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Amém? Algumas vezes, ou quem sabe, Deus tem enviado alguns espinhos só porque Ele está com saudades das minhas lágrimas e das suas. Ah, Domênico, Deus não faria uma coisa dessa, não. Ele não é ruim, Ele não castiga. Ah, não? Que Bíblia que você anda lendo? 2 Reis, do 20, do 1 ao 5. Naquele tempo, o rei Ezequias ficou doente e quase morreu. O profeta Isaías foi visitá-lo e disse: olha, rei Ezequias, assim diz o Senhor, põe a sua casa em ordem, porque o Senhor vai morrer e não vai sarar, tá? O rei Ezequias, no mesmo instante, virou o seu rosto para a parede e orou ao Senhor e disse: lembra-te, Senhor, como tenho te servido, puxa vida, com fidelidade, com devoção sincera, tenho feito que o Senhor se aprova, puxa vida, vou morrer, poxa. E Ezequias chorou amargamente. Antes de Isaías deixar o pátio, o Senhor disse a ele: Isaías, sim senhor, volte lá e diga ao rei Ezequias: assim diz o Senhor, Deus de Davi, ouvi a sua oração e vi as suas lágrimas. Será que Deus está tendo que trazer uma notícia de morte só para Ele dizer para mim e para você que viu as nossas lágrimas? Não é necessário tudo isso, mas em nome de Jesus, ore na presença do Senhor e chore na presença do Senhor. E aí, está esperando o quê? Para se derramar na presença de Jesus? O Senhor está com saudades das minhas e das tuas lágrimas na presença dEle. Lá em Salmo 56:8, não está aí não, viu Maria? Fica tranquila. Salmo 56:8 diz que
Papai do céu recolhe todas as nossas lágrimas e coloca ela num jarro e ainda anota no livro, no teu livro. Ele não cata qualquer livro, ele cata um livro dele e anota a minha e as suas lágrimas. Esse povo é top de linha, viu? O poder se aperfeiçoa na minha e na sua fraqueza. Amém? Jó, já encerrando, indo para a conclusão. Jó 5,17. Diz assim: como é feliz o homem a quem Deus corrige. Gente, Deus corrige, olha isso. Portanto, não despreze a disciplina do Todo-Poderoso, pois ele fere e a ferida causa dor. Olha isso. Mas da ferida ele vem tratar. Ele machuca, mas as suas mãos também curam. Ele machuca. Eu nunca vi dar prazer quando alguém fala, fulano machucou alguém. É para causar dor, é espinho, está aí. Mas ele falou, se ele é Deus para fazer a ferida, o espinho na minha e na tua carne, ele é Deus para curar e assoprar quando arde. Aleluia. Como disse o nosso querido Rodrigo Teles, na sua última ministração, às vezes, as cajadadas que Deus dá é para te manter vivo e não para te matar. Gente, nossa, que cruel, né? Quem viu a cena. Quebrou a pata de uma ovelha. Eu falei, eu prefiro ela machucada do meu lado do que ela na boca do lobo e depois o osso dela jogado no pasto. Essa semana eu ouvi uma frase que diz que quando a morte chegar, tomara que ela te encontre vivo. Me fez pensar, espiritualmente falando. Então, em nome de Jesus, em nome do Senhor, não deixe fazer o contrário do que a palavra de Deus te pede. Aperfeiçoa o poder de Deus em sua vida. O espinho. Conclusão. Dor com propósito significa é sacrifício que vale a pena. Espinhos que te fazem caminhar também te fazem crescer e amadurecer. São bênçãos disfarçadas os espinhos, pois traz consolo ao coração e, em vez de traumas, traz marcas de vitória sobre a minha e sobre a sua vida. É como diz em Gálatas, sem mais, que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. E juntos, eu e vocês, podemos dizer em Cristo Jesus, o que está lá em Coríntios, que é a última imagem. Quando estou fraco, é que estou forte. Então, em nome de Jesus, continue caminhando, porque não podemos parar por aqui agora. Deus abençoe.